Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, de Língua Portuguesa, e hoje a nossa aula é a aula de recomposição, a nossa quinta aula de recomposição, que tem como tema narrativa. Vou falar um pouquinho antes de ler ali sobre narrativa para vocês. O que é narrar? Narrar é contar, não é isso? E nós já vimos aqui alguns textos narrativos, como nós vimos as fábulas, as lendas, alguns poemas que também era narrativo. E hoje eu escolhi um conto narrativo para trabalhar com vocês. Mas vamos ver o que é um texto narrativo. É aquele que narra uma história através das sequências de fato. Que sequências de fato são essas? Tem começo, meio e fim. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, a pessoa que está contando a história, que apresenta os principais elementos da narrativa. Que elementos são esses? Toda narrativa ela tem que ter personagem, o lugar onde acontece, quando acontece, e as ações desse personagem, né? A estrutura básica de um texto narrativo ela é formada por introdução, o começo, pelo desenvolvimento, os fatos que vão acontecendo e pela conclusão, que seria o final. Ou seja, ela tem começo, meio e fim. Essas narrativas elas estão presentes também nos textos jornalísticos, gente, nas notícias jornalísticas. Vamos ver aqui. Ao longo de uma estrutura, quando a gente fala estrutura, é como é montado aquele texto, né? A estrutura do poema, como nós já vimos em outra aula, ela é formada por versos, estrofes, rimas. Algumas às vezes não vêm estrofes. Alguns poemas também podem não vir com rimas. Mas a estrutura narrativa, elas são apresentadas principalmente os elementos da narração. Para ter a narração, tem que ter o espaço. O que é um espaço? É onde o fato está acontecendo, a notícia que eu estou, o desenvolver da história está acontecendo. E o tempo é quando é que aconteceu. Os personagens e o enredo, que é a história que está sendo contada na narrativa. E o narrador. A narrativa ela pode ser contada por um narrador que esteja participando da história, ou um narrador que não esteja participando da história, mas está contando a história de outra pessoa, não é? Geralmente é escrito em prosa, é escrito com parágrafo, é diferente, não é escrito em versos, é escrito em prosa, tem parágrafo, aquela pontuação obedecendo todas aquelas regras de pontuação. O texto narrativo encontra-se em destaques dos gêneros romances, nas novelas, no conto, na crônica e na fábula. Alguns desses já vistos aqui nas nossas aulas, né? Aí eu escolhi aqui para vocês um conto. Um conto é uma história do dia a dia, que pode ser verdadeira ou não. Chama-se A Aposta. Amélia é uma velhinha ativa e trabalhadeira. Um dia, ela entrou no ônibus carregando uma cesta. O cobrador ouviu um barulho e perguntou-lhe: "A senhora está levando uma galinha na cesta?" Amélia pensou e respondeu: galinha? Não há galinha nenhuma na cesta." O cobrador insistiu, tanto que Amélia resolveu fazer uma aposta. "Senhor cobrador, se for galinha, eu desço agora do ônibus. Se não for, eu viajo de graça." Aí o cobrador disse: "Muito bem", disse o cobrador, confiante, né? Certo, que ele estava certo, concordou. Amélia então levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou satisfeito: "Cocoricó! Viu só? Eu não disse que não era uma galinha?" O cobrador riu e deixou a velhinha viajar de graça. Notem que
que é uma narrativa contando uma história que tem como personagem o cobrador e a velhinha. Vocês notam que o narrador, a pessoa que está contando a história, ele começou fazendo uma apresentação da personagem principal, que é a Amélia, uma velhinha muito ativa e trabalhadora. Depois ele fala do outro personagem, que é o cobrador de um ônibus, não é isso? Então ele já fez a apresentação dos personagens e aí vai se desenrolando a história. E no final é esse, o cobrador viu que não estava, ele achou que era uma galinha. Era um galo, muito parecido, né? Mas ele riu da história e deixou a velhinha viajar de graça. Então vamos ler um pouco da história, onde foi que se passou a história, que é o espaço onde a história se passou. Foi em um galinheiro, em um ônibus, em um quintal ou em uma escola? Onde se passou esse fato da velhinha e do cobrador? De acordo com o texto que nós vimos, a história se passou em um ônibus, quando ela subiu no ônibus, uma cesta, e o cobrador estranhou o barulho que estava fazendo dentro da cesta. Aí o texto acima, qual é a personagem principal? É a personagem que mais se destaca, quem mais tem ações, e o texto se envolve todo ao redor dessa personagem. Será que é o cobrador, o galo, a galinha, a velhinha? A história tem como personagem principal a velhinha. Notem que as fábulas, que são narrativas também, elas têm como os personagens geralmente animais, certo? Aí vamos ver, leia o texto e responda. Como era a velhinha? Vocês viram que o narrador, no início da história, ele fez uma descrição da velhinha, como era a velhinha. E como era o cobrador? Como era o galo? Então tudo isso tem no texto e nós vimos que a velhinha é uma mulher ativa, trabalhadeira. E o cobrador, como é que ele era? Ele era confiante, ele estava acreditando que ele estava certo, ele era uma pessoa confiante. E o galo era de crista bem vermelhinha, não é? Então, essa foi a apresentação que o narrador fez dos personagens. E observe no texto a que palavra grifada se referem. Olhe, o texto, quando a gente escreve um texto, a gente tem que evitar de estar repetindo as palavras. E nossa língua, ela tem alguns recursos que nos permitem substituir uma palavra por outras sem mudar o sentido. Então, um dia ela entrou no ônibus carregando uma cesta. Para não repetir, um dia a velhinha, que estava já sendo apresentada lá em cima, entrou no ônibus carregando uma cesta. Ele substituiu a velhinha por ela, que seria um pronome feminino substituindo o nome. E marque a alternativa correta. Por que o título chama-se A Aposta? Porque a velhinha gostava de apostar na loteria? Porque a velhinha fez uma aposta com o cobrador do que tinha na cesta? Por que será que colocou esse título? Então vamos ver, o ela está substituindo o nome a velhinha ou a malha, né, que era o nome da velhinha. E a resposta para o título é porque a velhinha fez uma aposta com o cobrador do que tinha na cesta. Então ela ganhou a viagem, que ela estava certa, né? E qual é a profissão do outro personagem? Os dois personagens têm a velhinha e o outro personagem ele tem uma profissão e que naquele momento ele está exercendo a profissão dele. Substitua a palavra em destaque por sinônimos tirados do texto. Então vamos ver. No texto ela tem que a velhinha é esperta. O que é sinônimos? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Entendeu? E lá no texto, se eu tirar a palavra esperto e colocar um sinônimo, não vai mudar o sentido do texto. O cobrador teimou, a palavra teimou também tem um sinônimo para ela.
No final, muito bem, disse o cobrador seguro. A palavra seguro também tem um sinônimo dela. Então, qual seria o sinônimo de esperta? Uma pessoa esperta é uma pessoa inteligente. E o que seria o sinônimo de temor? Quando a gente teima, a gente insiste, insistiu, não é isso? Muito bem, disse o cobrador, seguro. Seguro, ele estava tranquilo, que ele estava certo. Então, notem que são palavras que substituem outras palavras e que não muda o sentido do texto. O texto continua com o mesmo sentido. Dentro do texto, nós vimos que existe um diálogo entre o cobrador e a velhinha. Eles conversam, o tempo todo eles conversam. Depois que ela entra no ônibus, eles conversam. Então, existe a fala do cobrador e existe a fala da velhinha dentro do texto. Quais são essas falas que a gente pode tirar no texto? Veja, vamos ver primeiro a fala da personagem principal, que é a velhinha. Ela diz: Senhor cobrador, se for galinha, eu desço agora do ônibus. Se não for, eu viajo de graça. Olhem que para usar a voz do personagem, quem escreveu a narrativa, ele usa um travessão, que é esse tracinho. Toda vez que vier a voz de um personagem, vai vir um travessão. Então, vamos ver agora a fala do cobrador. Olha o travessão ali. O tracinho: a senhora está levando uma galinha na cesta? Ele fez uma pergunta para ela. Olha o sinal de exclamação fazendo a pergunta, né? Aí, observe no texto quando a letra maiúscula foi usada. Nós já vimos em aulas anteriores que tem palavras que nós temos que usar a letra maiúscula. Que palavras são essas? Nome de pessoas, nome de lugares. Depois do ponto final, a gente tem que usar, entre outras palavras que é necessário usar a letra maiúscula. No texto, nós usamos em nome de pessoas no início da frase e após o ponto final, que foi Amélia, e após o ponto final, sempre que terminou, se você observar no texto, teve o ponto final, a outra frase veio com letra maiúscula. Dentro da nossa língua existem os sinônimos, que são as palavras que têm os mesmos sentidos, mas também existe o antônimos, que é o contrário daquela palavra. A gente diz uma palavra e a palavra é o contrário daquela. Então, dentro do texto, nós temos a palavra barulho, desço, satisfeito e concordo. Qual seria o contrário, o antônimo dessas palavras? Vamos ver qual seria o antônimo dessas palavras. Olhe, barulho, uma coisa que não está fazendo barulho, está calma, é uma calmaria. Então, calmaria seria o contrário de barulho. Desço, o contrário de descer é subir, então eu subo. Satisfeito, o contrário de satisfeito é insatisfeito. Olha que eu acrescentei apenas o IN. Aí deu uma palavra contrária, é a mesma coisa de feliz. Uma pessoa que não está feliz, ela está infeliz, não é isso? Concordo, concorda. Quem não concorda, discorda. Então, concordo, discordo. Então, essas palavras são o antônimo das palavras barulho, desço, satisfeito e concordo. E agora nós vamos ver o emprego da palavra M e N. Nós vimos que o M e o N, eles sempre aparecem às vezes no meio da palavra. E eles têm um som muito parecido e confundem a gente fica meio na dúvida, quando é que é M, quando é que é N. Então, tem a palavra triângulo. Triângulo tem um M ou um N. Como seria que nós usaríamos aí o M ou o N? Existe uma regra na nossa língua que diz que antes de P, da letra P e da letra B, nós devemos usar a letra M. Antes dessas letras, usamos a letra M.
no início da palavra é o M normal, né? Mas quando está no meio das sílabas, entre P e B, usamos M. Entre as outras consoantes, nós usamos N. Então, nós temos a palavra triângulo, a palavra que vem depois do M ou N seria o G. Depois vem a palavra espantado, seria o quê? M ou N? Depois vem a palavra encantado, nós temos dois aí, M ou N, ou seria um M ou um N? E a palavra empatado, comprimento, inteligente. Qual seria a palavra que nós usaríamos aí em inteligente? A letra M ou a letra N? E embrulhar, embrulhar, combinar e pensar. Vamos ver, lembrando a regra que eu disse a vocês, antes de P e B, nós usamos a letra M. Obedecendo a regra, vamos ver. Triângulo, antes vem G, então eu vou usar o N, porque não tem nem P nem B. Espantado, antes vem o T, aí eu vou usar também o N, porque não vem nem P nem B. Encantado, seria dois N's, viu gente? Eu esqueci o outro N. Tá ali o outro N, porque ele tá em preto. Cantado. Todos dois N's, porque é T e C. Empatado, olha aí o P. Quando é o P, nós usamos o M. Comprimento, olha aí o P de novo. Então, nós usamos aí o M e antes do T, nós vamos usar o N. Inteligente, olha o T, antes de T eu não uso M, eu uso N. E o outro T também N. E agora, embrulhar, embrulhar vem o B. P e B nós usamos M. Combinar, vem o B e nós usamos M. Pensar, vem o S, então eu vou usar o N. Eu espero que vocês tenham compreendido essa regra, que é muito importante. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, que teve como tema narrativa. Eu espero que vocês tenham entendido o que seria uma narrativa, é contar uma história. Essa história tem que ter um narrador. Esse narrador, ele pode ser personagem dessa história ou não ser personagem da história. Então, além do narrador, nós temos que ter os personagens. Um é principal, se destaca mais que o outro, e outros personagens que nós chamamos também de personagens secundários. Tem que ter a história, o assunto que está sendo tratado. Nessa narrativa tem que ter o começo, o meio e o final da narrativa, para que haja uma compreensão. Tem que ter também onde acontece a história. Quando acontece a história, a narrativa, ela pode estar presente num conto, ela pode estar presente numa poesia, que seja contando uma história, numa música, não é? E nas fábulas que nós já vimos, nas lendas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho o que é uma narrativa, viu? Eu estou à disposição, qualquer dúvida, que se vocês pudessem mandar para mim, seria ótimo que eu pudesse responder a vocês. E até a próxima aula.